mais uma edição do Jornal Raízes da Engenharia. A primeira engenheira brasileira foi Enedina Alves Marques. Formou-se em Engenharia Civil em 1945 pela Universidade Federal do Paraná, entrando para a história como a primeira mulher a se formar em engenharia no estado e a primeira engenheira negra do Brasil. No ano seguinte, é descoberta pelo governador Moisés, que a desloca para o Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica. Trabalha no plano de hidrelétrico do estado e atua no aproveitamento das águas dos rios Capivari, Cachoeira e Iguaçu. Para muitos, a usina Capivari e Cachoeira foi seu maior feito como engenheira. De acordo com matéria na Gazeta do Povo, apesar de vaidosa, Enedina usava macacão nas obras da usina e levava uma arma na cintura, disparando tiros para o alto para se fazer respeitar entre os homens da construção. Dentre outras obras, destacam-se o Colégio Estadual do Paraná e a Casa do Estudante Universitário de Curitiba. O engenheiro que fez parte do processo de modernização do país foi André Pinto Rebouças, filho de um português com uma escrava negra. André tinha 7 irmãos, sendo mais ligado a ele Antônio, que se tornou seu grande companheiro na maioria dos seus projetos profissionais. Em fevereiro de 1846, a família mudou-se para o Rio de Janeiro. André e Antônio foram alfabetizados por seu pai e frequentaram alguns colégios até ingressar na escola militar. Em 1857, foram promovidos a cargo de segundo-tenente do Corpo de Engenheiros e complementaram seus estudos na Escola de Aplicação da Praia Vermelha. André bacharelou-se em Ciências Físicas e Matemáticas e, em 1859, obteve o grau de engenheiro militar no ano seguinte. Os dois irmãos foram pela primeira vez à Europa, em viagem de estudos. Entre fevereiro de 1861 e novembro de 1862, na volta, partiram como comissionados do Estado brasileiro para trabalhar na vistoria e no aperfeiçoamento de portos e fortificações litorâneas. Na Guerra do Paraguai, André serviu como engenheiro militar, nela permanecendo entre maio de 1875 e julho de 1886. Quando retornou ao Rio de Janeiro por motivos de saúde, passou então a desenvolver projetos com seu irmão Antônio, na tentativa de estruturação de companhias privadas com a captação de recursos junto a particulares e a bancos, visando a modernização do país. Cristiano Benedito Ottoni era o terceiro de uma família de 11 filhos. Aos 17 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar na Academia da Marinha. Graduou-se como guarda-marinho em 1830. Como primeiro aluno da turma, mesmo admitindo não ter vocação para a profissão. 3 anos mais tarde, decide ingressar na escola militar, onde se forma em engenharia em 1836. Em 1834, aos 23 anos, foi eleito deputado provincial do Rio de Janeiro. No mesmo ano, iniciou a carreira de magistério como professor substituto de matemática na Academia da Marinha, onde havia estudado e permaneceu lecionando durante 21 anos. Publicou diversos livros didáticos sobre assuntos como aritmética, geometria e trigonometria, além da obra Teoria das Máquinas a Vapor, de 1846. Em paralelo à vida acadêmica, Ottoni foi o oficial de gabinete do ministro da Marinha e, em 1848, foi eleito deputado-geral por Minas Gerais. Em 1855, Cristiano deixa a política e o magistério para se dedicar à construção da de ferro que poderia trazer para a modernização do país e para a economia. Ottoni montou uma equipe com engenheiros especializados e se dedicou ao esforço de administrar o empreendimento. Retornou à carreira política, onde se dedicou até falecer aos 85 anos de idade. Ficou conhecido como o pai das estradas de ferro do Brasil, um dos engenheiros mecânicos mais renomados brasileiros. Foi capaz de se aprofundar no assunto que tanto mobilizava as discussões da época. O patrono da engenharia no Brasil foi Paulo de Frontin. Descendente de uma nobre família francesa, foi também agraciado com o título de Conde de Frontin, em 1909, pelo Papa São Pio X, tendo também atuado como professor e político, inclusive senador e prefeito do Rio de Janeiro.
Aos 14 anos de idade, matriculou-se na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Aos 19 anos de idade, diplomou-se nos cursos de Engenharia Civil e Geografia. Naquele mesmo ano, bacharelou-se em Ciências Físicas e Matemáticas. E no ano seguinte, também em Engenharia de Minas, e em seguida tornou-se professor no Colégio Pedro II. E mais tarde ingressou no corpo docente da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Além do magistério, dedicou-se também no início de sua carreira, às atividades de engenharia. Era registrada. Tu arrasou na sala falando do homem. É. Mas eu tava com vergonha de você saber que foi comigo. Quer fazer de novo? Eu não sabe, eu tava olhando pro celular. Eu olhei pra essa tela, mas mesmo assim, fiquei com vergonha. Eles estão me enganando. Eu aqui. Você tava tendo essa. O senhor quer falar? Pronto, tá bom. Não. Não ligou? Make off aqui pra ver se dá certo lá não? Porque make off, tu não pode dizer que tá fazendo. Ah, é, né? Não tá, É só sem querer. Vamos fazer Não, vai. um teste, vai. Vai fazer um teste? Piloto. Pera aí, vamos lá. Calma, não peguei. Boa noite. Boa noite. Está começando mais a edição. Não do ficou Jornal. legal, tu olhou pra Olhou menina. pra Tati. Boa noite. Boa noite. Está começando mais a edição do Jornal Raízes da Engenharia. Vocês vão ver. Como é? Tá bonita. E eu tô olhando torto, eu certeza. Tá não. Eu tô Por que eu você. acho que tá torta? Tá não. Gente, eu quero dizer outra resposta. Pera aí, vamos lá.